Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Olha, meus irmãos, o Molusco quer levar o Brasil para o fundo do poço. Há informações não oficiais, mas que supostamente teria vazado de uma das 3 forças de defesas do Brasil, ou da Aeronáutica, ou da Marinha, ou do Exército. Essa informação teria vazado. E justamente porque a pessoa que recebeu, esse comandante, ficou com medo, esse general, ele ficou com medo das consequências caso o Molusco realmente coloque em prática esse plano. E que plano é esse, Davi? Você sabe que os Estados Unidos têm mandado mais homens para lá, para Venezuela, para fronteira, e mandou mais agora essa semana, tá certo? Anteontem, se eu não estiver enganado. Não sei o dia que você tá vendo esse vídeo. Eu tô gravando ele dia 26, tá certo? Dia 27 de agosto. 27 de agosto já é madrugada, 2h54. Então o Molusco teria dito para esse general que ele tem intenção de trazer o Maduro para o Brasil. Porque o Maduro sabe, apesar do que ele tá fazendo, aquela palhaçada, colocando lá velho, mulher, tudo para ser a linha de frente para levar tiro, ele sabe que quando o Trump entrar, vai entrar mesmo. Quando o Trump der a ordem ao exército, olha, pega ele, já era para ele. Então ele está procurando, por onde escapar. Olha como o negócio é sério. E aí o Brasil estaria aí disponível, como um dos lugares que poderia dar exílio ao Maduro. Se o Molusco fizer isso, meu irmão, o Brasil não vai ser só um país de esquerda, um país que está lacrando, um país que está sofrendo com lei Magnitsky, a sua liderança. O Brasil vai ser classificado igualzinho a Cuba. E o que é que tem isso, Davi? Nós somos melhores do que os cubanos? Jamais. Mas o que é que isso significa na prática? Você quer que eu diga? Embargos, meu amigo. Os embargos são muito diferentes de taxas, são muito diferentes de lei Magnitsky. Essas taxas que o Trump colocou aqui em alguns dos nossos mercados passa a ser assim, brincadeira de criança. Embargos, ele olha e diz, olha, nem os Estados Unidos, nem os parceiros dos Estados Unidos podem fazer negócio com Cuba. Foi assim. Então ele vai dizer do mesmo jeito, nem os parceiros, nem os Estados Unidos fará negócio de forma alguma com o Brasil. E aí você vai ver, como disse o nosso saudoso Humberto Voltz, ele disse em um vídeo dele, inclusive a esposa dele, passe lá no canal do Humberto Voltz, ela tem postado muita coisa interessante dela mesmo e do Humberto, que as pessoas vão esquecendo. E o Humberto disse, que com a volta do Lula, o dólar ia chegar a R$10. E ele já não chegou agora, essa profecia já não se cumpriu, porque o povo está dizendo, mas tá 5, 5,40. Tava assim com o Bolsonaro também. Negativo. Os Estados Unidos está fazendo mudanças estruturais na sua economia. Ele está industrializando. E do mesmo jeito que é um país, é você, sou eu. Quando a gente está construindo alguma coisa, quando você está investindo, naquele momento que você está fazendo esses investimentos, você fica pobre. Porque você gasta tudo para conseguir fazer aquilo. Então, os Estados Unidos estão nesse momento de mudança. Mudança gera desconfiança, mudança gera gasto, gera treta, porque muitas pessoas estão acostumadas com aquele regime e estão ganhando dinheiro daquela forma. Entende? Então, por isso é que o dólar já não disparou, já não bateu 10 contos. Mas vai aguardando aí, Se o Molusco toma essa decisão de trazer o Maduro para o Brasil, aí, meu amigo, aí o Gustavo Gaia estava falando disso, Agora, eu não vou colocar o vídeo do Gustavo Gaia, porque senão vai ficar parecendo que eu estou atacando o cara e não é a minha intenção. Mas no vídeo ele fala tudo isso, E levanta a suspeita, esse trecho eu vou ter que colocar, porque ele fala, que o medo pode ser que os governos de esquerda, os partidos de esquerda, recebam grana do narcotráfico, porque Maduro não é mais classificado como um presidente de um país, um líder de uma nação. Ele agora é como um neotraficante, tá certo? É como um narcotraficante, maldorista, e o bicho vai pegar para ele. A droga tá saindo de lá indo para os Estados Unidos, e o Trump vai frear isso. E aí, eu tenho dito para vocês há um tempo, que o Maduro nunca foi chefe de nada sozinho. Ele é um dos líderes, isso é fato. Mas chefe sozinho
negativo. Eu vou colocar esse trecho aqui do Gustavo Gaia, eu peço a você um minutinho só. Deixa eu achar aqui. Eu tava assistindo lá ainda agora, mas acabei clicando em outra coisa aqui. Faz 12 horas, já tá com 760 mil, ó. Começa o vídeo deixando bem claro que ninguém torce mais para ver o Lula se fudendo e essa facção criminosa da qual ele faz parte, sendo todos presos e proibidos de exercer cargo público do que eu. Ninguém. Mas isso aqui precisa ser divulgado. Porque por mais que eu não goste do PT, não goste desse governo, não goste do Lula, essa ideia que eles estão tendo precisa ser abandonada, porque o custo que isso vai dar para o nosso Brasil, o prejuízo... Que é o que eu falei para vocês, tá certo, família? É o que eu já falei, deixa eu adiantar aqui. Isso. Testemunhas dos crimes dele. E se tem alguém que escute, ele tá dizendo que um dos motivos, tá certo, do Lula querer trazer, né, um dos possíveis motivos, é a ligação com a grana que vem do narcotráfico. É ele que tá falando, porque eu não tenho imunidade parlamentar, tá certo? Olha aqui, ó. Escuta aqui quando ele fala. Aqui no Brasil para ela não ser presa por corrupção, um esquema de corrupção que inclusive o Lula era o chefe. Então ele tá ali protegendo testemunhas dos crimes dele. E se tem alguém que sabe de mais crimes do Lula, é o Maduro. Se o Maduro é pego pelos Estados Unidos e ele acaba abrindo a boca e falando tudo que ele fez pelo PT, o dinheiro do narcotráfico que vinha pro PT, isso daria um problema gigantesco para Lula no período pré-eleitoral. Então Lula só tem uma salvação agora: buscar o Maduro e protegê-lo. Lula não está protegendo um amigo, Lula está protegendo um cúmplice que sabe dos crimes que ele cometeu e ele precisa mantê-lo aqui no Brasil protegido. Daí surge a Operação Imeri. O que é essa Operação Imeri? Lula quer usar as Forças Armadas, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica, para ir lá buscar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil junto com sua família. Olha onde nós chegamos. Recentemente, Mauro Vieira, tá aqui a imagem, Mauro Vieira... Tá? Você pode ver esse vídeo lá no Gustavo Gaia, o título é esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ler pra você. Urgente, tudo indica que Lula vai resgatar Maduro e acabar de vez com o Brasil. Tá lá no canal dele, já vai com 700 mil nesse momento que eu tô fazendo o vídeo e vai passar muito mais, né? Uma das coisas que eu fico puto nesse vídeo do Gustavo, que a gente agradece pela informação, mas eu fico puto porque ele faz um apelo a eles. Ora, se o cara tá envolvido com essas coisas todas, né? Se existem esses crimes todos, como é que você faz um apelo a um camarada desse? Eu acho que a oposição deveria agora tomar todas as medidas para tirar o cara do poder. Se isso tem que fechar a estrada, fechar a cidade, fazer o que for possível fazer, tem que fazer, né? Agora, apelar para a consciência desses caras, não faça isso porque vai quebrar o Brasil, eles querem que o Brasil se dane. Ainda mais, né? E não sou eu que estou falando, não. Se ele tá, essas, né, suspeita aqui, se o Molusco realmente quer salvar o Maduro para não ter alguma coisa revelada, então isso quer dizer que supostamente o cara seria um criminoso. E com criminoso a gente negocia. Se alguém vier roubar o que é seu, você vai... Não, vamos negociar aqui. Não roube isso tudo, não roube só metade. Você vai negociar assim, não roube isso tudo, não roube só metade. Ou você vai fazer de tudo pro cara ser punido e impedir o roubo. Porque eu acho que com um bandido, com um mal não se negocia, meu irmão. Olha, para finalizar, olha como é que o Molusco tá dobrando a aposta. O maldito Molusco dobrando a aposta. Eu vou ler aqui o que é que o Trump falou. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologias americanas. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Certo, o Trump tá certo, é isso mesmo. Eles também, escandalosamente, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar e acabar agora. Exatamente, você vê eles falando, a empresa do Elon Musk, é a empresa tudo americana. É? Com as chinesas, ele vai para lá, ô Xi Jinping, deixa eu. Cadê que ele faz nada contra o TikTok? Vê se ele tem coragem, né? Então o que eles querem fazer é isso aqui com o Trump. Eu tô dizendo para vocês, o pessoal acha que o Trump fica comendo hambúrguer, e aí vai o pessoal daqui, o Eduardo Bolsonaro, a galera daqui, fazer a cabeça do cara. Meu irmão, os Estados Unidos têm o melhor serviço de inteligência do mundo.
Então, quando os caras vão lá falar, ele já está sabendo, ele já tem um relatório. Ele só vai confirmar com mais uma fonte. É assim que uma nação é a número 1 do mundo. Não tem outra forma de ser número 1. Não é com conversinha, com boa... Ah, porque esse aqui eu gosto, porque aquele não gosta. É simples, ele está vendo que querem prejudicar ele. E aí ele continua aqui, ó. Com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologias americanas não são mais o cofrinho, nem o capacho do mundo. Mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Então é até surreal. O que os caras querem fazer? Expulsar as empresas americanas e usar a tecnologia que os americanos desenvolvem para se comunicar com empresas comunistas chinesas. O Trump disse não. Se vocês fizerem isso, eu vou botar para torar em vocês e vocês não vão aguentar. E aí você acha que o Molusco pisou no freio, pediu desculpa, como qualquer chefe de família? Você vê que essa cambada de vagabundo, e perdão a palavra, nunca trabalhou, porque você vê como eles são orgulhosos. Por exemplo, eu tive patrão que o lixo era melhor do que o cara. Um pacote de lixo que você junta da sua casa com tudo que não presta era melhor do que o cara. E eu engolia sapo. Às vezes dava vontade de rodar a mão no pé do vidro do cara, mas sabe por quê? Eu sempre trabalhava engolindo o sapo, cumprindo, ouvindo gracinha, cumprindo o meu trabalho. Por quê? Porque primeiro, eu tinha contas para pagar. Eu tinha um filho recém-nascido. E eu pensava, ainda que eu arrume outro, eu já estava, porque quando a gente não gosta de um lugar e a gente precisa trabalhar, o que é que a gente faz? Você está trabalhando e sai mandando currículo. É o que eu fazia. Estava lá, mas estava tentando arrumar outro melhor. Consegui, obviamente. Né? Mas, mesmo quando saí, eu não disse tudo que eu queria ao cara. Por quê? Porque, Davi, você já não tinha conseguido outro, mas o mercado de trabalho, principalmente em uma cidade pequena, você se queima. Então, cheguei, opa, ó, dá mais não. Ah, mas vai sair por que não? Porque eu arrumei um melhorzinho, pago uma coisinha a mais, estou indo embora. Mas obrigado pela oportunidade, aperta a mão e vai embora. Eu queria fazer isso? Não, eu queria esculhambar o cara. Se possível até dar umas bolachas, mas eu tenho que pensar em quê? No meu currículo de trabalho, eu tenho que pensar na minha família, no bem-estar dela. Então por isso que eu não fiz isso. Até hoje esse cara nem sabe que eu não gosto dele. Porque a gente engole sapo, principalmente quando a gente é chefe de alguma coisa. Então o Lula, em vez de pensar, olha, as minhas decisões idiotas, ele sendo um mau líder, pô, eu tomei um monte de decisão idiota, mas se eu fizer isso aí, eu vou prejudicar a minha nação, vou matar muita gente, direta e indiretamente, pelas merdas que eu vou fazer. Mas sabe o que é que o Molusco, isso seria um mau líder, mas nós temos um psicopata no poder, um cara que só está interessado em ideologia, ele já sabe que não tem muito tempo mais, né? Um cara naquela idade já sabe que agora a estrada é menor do que já foi. Então ele não está aí para tentar pelo menos melhorar a vida das pessoas. Ele tá para lacrar. Ele tá para colocar o Brasil em um rumo que nunca foi. E aí o que é que ele fala? E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano,
Nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E aí, meu irmão? O que é que eu posso dizer? É por isso que eu tenho dito a vocês, sabe? Pessoas que insistem em fazer o L... porque não sei o quê, porque esse Bolsonaro... Cara, essas pessoas que insistem em fazer o L, você tem que simplesmente cortar a relação. Você não compra, você não xinga, você não trata mal, você simplesmente corta relações. Se é negócio, você não compra. É simples assim, porque não dá mais para aguentar um negócio desse. Nós estamos nessa situação precária por causa desses camaradas e dessa burrice de muita gente que colocou o criminoso de volta na cena do crime. Tá certo, família? Então, essa é a realidade. Ele tá dobrando a aposta porque ele quer mesmo afundar o país. A pergunta que eu faço é: até quando essa esquerda, essa direita vai continuar sendo canhota? O próprio Lula estava saindo matéria também que agora ele tá pensando em Tarcísio, né? Eu acho que esses caras agora vão querer, não, vamos botar um cara de centro, porque meio que os dois lados conseguem o que quer. Nem extrema direita, como eles chamam, nem extrema esquerda. Deixa o cara do centro como falsa mudança. E tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a matéria, família. Eles mesmos falam que eu venho alertando vocês. Ó, se for Tarcísio, meu amigo, a gente tá lascado, viu? Se for Tarcísio, o bicho vai pegar, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, ó. CNN, ó. Em reunião. Tá vendo? Vou deixar isso pra outra hora, ó. Tá aí, ó. CNN. O título do vídeo é esse, ó. Em reunião ministerial, Lula projeta Tarcísio como candidato à presidência. Tá certo? Em reunião, tá aqui. Aí o título chefe aqui, ó. Em reunião, Lula admite Tarcísio candidato em 2026. Vocês abrem os olhos, viu? Pra não botar outro que é pior ainda. Que vai fazer o pior da esquerda e o pior da direita. Aí a gente toma no caneco de vez. Peço até desculpa as palavras, né? Que deixa aquele like, ajuda nós, tá certo, família? E que Deus abençoe e proteja cada um de nós. Vamos aumentar as orações, meus irmãos. Tá difícil a situação. Fui.